amigos do Vanguarda Espírita, um canal espírita que leva a vocês muitos assuntos da nossa doutrina, assuntos diversos de relevância para aqueles que conhecem a doutrina e para aqueles que querem conhecer a doutrina. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o livro de Se Teus Olhos Forem Bons, é o título de Carlos Bacelli com Irmão José, num título muito interessante de um assunto também extremamente interessante. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aqueles que nós escondemos de todo mundo podem conhecer? O título chama-se Nuvem de Testemunhas. E na pergunta, no Livro dos Espíritos, na pergunta questão 457, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Resposta: conhecem muitas vezes aquilo que desejáveis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Esta é a resposta que foi dada ao nosso codificador da doutrina espírita sobre essa questão. Irmão José comenta o seguinte: evidentemente que a resposta acima, quanto ao conhecimento que os espíritos possam ter do pensamento dos homens, refere-se àqueles cuja condição evolutiva lhes permite sondar o íntimo das criaturas. Então, quando a condição evolutiva desse espírito consegue sondar o íntimo, não é, da criatura, daquele ser encarnado que está colocando o seu pensamento magneticamente, eles então sondam se este pensamento tem uma intenção boa, tem uma intenção que não é boa. Se ele é um pensamento que vem do seu íntimo com uma vontade de ajudar ou com uma vontade de prejudicar. Espíritos existem que sequer ainda não conseguiram escutar a si mesmos na vida além da morte. É uma realidade. Estamos falando de espíritos que não conseguem se escutar porque ainda não têm a evolução necessária para isso, não é verdade? Os espíritos, porém, atentos à vida dos homens na Terra, com o propósito de influenciá-los para o bem ou para o mal, sondam-lhes o íntimo. Esses espíritos que vão nos sondar o íntimo, eles querem saber, na realidade, o seguinte: podemos contar com esse encarnado, não é, para nos ajudar nas ações do mal, ou este encarnado já está na direção do bem, já é um encarnado que, diríamos assim, podemos esquecer. O pensamento é voz que se articula. Embora os ouvidos humanos se revelem moucos para ele, eis que ecoa de modo completamente audível para os que fora do corpo se põem a registrá-lo. Quando você pensa, alguém que está do seu lado não sabe o que você está pensando, não é? Você pode estar pensando alguma coisa desta pessoa que está aqui do seu lado, não é verdade? E você não vai transmitir absolutamente nada para ela. Mas a espiritualidade, os espíritos que têm esta evolução, essa condição evolutiva de captar o pensamento, eles estão registrando exatamente para eles aquilo é um texto, aquilo que você está pensando. Quem vive em sintonia com alguém saberá inclusive antecipar-lhe as emoções, como se entre ambos o estado de trânsito se fizesse espontâneo e natural. Os espíritos considerados obsessores, ferrenhos, são entidades que se especializaram nas artimanhas de dominar através do pensamento as suas vítimas. Esses espíritos dominam através do pensamento deles aquilo que eles querem que nós possamos captar aqui, não é? Eles então entendem o nosso pensamento, precisam que façamos alguma coisa, ou em algumas situações são espíritos obsessores com outras intenções negativas a nosso respeito, várias, não é? Dentro da doutrina, para o espírita que estuda,
sabe do que nós estamos aqui conversando. Os casos obsessivos mais complexos de serem erradicados são justamente aqueles em que entre a vítima e algoz se estabelece uma interdependência psíquica. Ou seja, o espírito obsessor envia uma mensagem para você, você recebe e envia outra mensagem para ele, não é verdade? E você é tão sutil essa situação que você acha que é você que está pensando aquilo, que é você que está elaborando, não é? Uma vingança ou então um pensamento que não é ruim, um pensamento de ciúme ou de inveja. Você imagina que aquilo tudo está saindo da sua cabeça e não está saindo da sua cabeça. Obviamente sai da sua cabeça porque você tem uma, como nós dissemos aqui, interdependência psíquica. Você recebe e emite o pensamento. As pessoas cujos pensamentos pairam em região superior elevam-se e não oferecem campo de atuação para os desencarnados que estão ao seu redor. Então, quando você tem o seu pensamento sempre acima, sempre voltado para as coisas boas, quando você não pensa mal das pessoas, quando você tem uma indulgência, não é? Natural no seu coração, na sua vida, quando você é uma pessoa correta, caminha corretamente, como se costuma dizer, isso não é um problema, porque o seu pensamento está sempre acima da linha de atuação desses espíritos. Sabendo o que foram os homens e o que fizeram em existências anteriores, porque na maioria das vezes lhe compartilharam a experiência, os espíritos em seus contatos com os encarnados podem lhes revelar certas faltas ocultas da personalidade, facilitando-lhes o trabalho de autoconhecimento. Então, quando você, sem pensar muito no que foi ou deixou de ser numa outra existência, você não tem ideia daquilo que foi, não tem ideia do que lhe aconteceu, não tem ideia do que fez, esses espíritos em um determinado momento podem fazê-lo recordar isto através de um pensamento, não é? E aí você tem aquela sensação ruim, porque vem uma sensação ruim, de que você fez algo de muito complicado, de complexo no sentido negativo em uma existência anterior. Educar o pensamento e vigiar a ação constitui-se, por isso mesmo, em expedientes indispensáveis para quem reclama maior independência de atitude na vida. Vamos pensar bem para estarmos bem. Vamos educar o nosso pensamento, vigiar as nossas ações. Quando você educa o seu pensamento e quando você vigia as suas ações, você percebe em que caminho você está, não é? Se você é uma pessoa normal, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, e de repente começa a ter pensamentos que nunca teve, e vontades de ter ações que também nunca teve, para o lado negativo, tome cuidado. Você pode estar realmente sendo influenciado por esse assunto que nós estamos conversando aqui. Cercados por uma nuvem de testemunhas, conforme a sábia advertência do apóstolo, que os homens não se esqueçam em que nada que pensem, falem ou façam passará despercebido aos olhos da lei divina. Amigos do canal Vanguarda Espírita, obrigado por estarem conosco. Inscrevam-se no nosso canal, divulguem a nossa doutrina espírita, deem um joinha, mandem sugestão e estejam conosco sempre. Muito obrigado a todos.